Podcast Rural. Hoje aqui no seu Podcast Rural a gente vai falar sobre um assunto que interessa todos os produtores rurais. Desde aquele produtor rural que tem uma produção pequena, uma propriedade pequena, tem um funcionário apenas na propriedade, ou aquele que tem uma extensa propriedade, várias propriedades rurais. Então interessa a todo mundo. Nós vamos falar sobre restituição de tributos. Fica atento que aqui tem uma informação importante. Eu até assustei aqui com o valor que pode ser restituído apenas com alguns funcionários, tá? Hoje a gente vai prosear com duas advogadas. Nesse bloco, quem vai estar aqui comigo, ou quem já está aqui comigo, é a doutora Virgínia Botelho. As duas são advogadas especializadas em direito tributário e a gente vai então trazer mais informações. O meu bom dia então para a doutora Virgínia. Seja bem-vinda ao Paracatu Rural, Diário Rural. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes aqui da nossa Rádio Boa Vista FM. É um prazer, é uma honra estar aqui participando do seu programa que eu acompanho e admiro. Pois é, você é esposa de produtor rural, né, Virgínia? Isso, eu sou esposa do Vinícius, que é agricultor, meu cunhado Fabrício, sou filha de produtor rural, meu pai também tem uma pequena propriedade lá em Unaí, entrega leite, e o Vinícius e o Fabrício, na Agropecuária Fortuna, são aí agricultores aí na lida com a soja, com o feijão e agora com o arroz. É verdade. Doutora, nessa especialidade de direito tributário que você tem trabalhado aí, e é claro que vai dar atenção também para o lado do produtor rural com vamos dizer assim, com maior atenção, né? Como que está sendo o seu dia a dia advogando nessa área? Bom, Francis, eu sou formada pelo Uniceub, em Brasília. Atuei por quase 10 anos no Ministério Público, aqui na comarca de Paracatu, ao lado de Dr. Paulo Campos. E, há pouco tempo, firmei aí a parceria com a doutora Moema, que já é advogada há mais de 22 anos, com a sede do escritório aqui em Paracatu. E nós duas alinhamos e realmente estamos bem focadas nesse ano de 2024 com esse ramo tão específico e tão importante do produtor rural. O que a gente vai trazer aqui para vocês é essa informação do produtor rural enquanto pessoa física. Sim. Vários agricultores e produtores também têm contribuído com esse tributo, que é o salário educação, e ele é cobrado de uma forma ilegal e inconstitucional. Então a gente veio trazer essa informação tão importante, porque é uma carga muito pesada. A gente estava falando aqui dos valores, ele incide na folha 2,5% do total das remunerações. Então, para você ter ideia... Apenas esse tributo? Só o salário educação. Ele vem na GFIP, né? Quando o contador recolhe, o produtor rural já paga para a Receita Federal, ele vem no inciso ali no 1170, terceiros, salário educação. Então, cada produtor rural que tem ali a sua folha de pagamento, ele vai incidir 2,5% sobre o total da remuneração, das remunerações de todos os trabalhadores rurais que aquele produtor tenha na sua propriedade. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, você fala um pouco para a gente agora, doutora, sobre restituição de tributo que o produtor rural então pode ter direito. É só esse daí ou tem mais algum outro? Ou a gente hoje só vai falar a respeito do salário educação? Francis, hoje o que a gente trouxe de suma importância, o que realmente é um assunto relevante, é a restituição do salário educação. Por qual motivo? Recentemente, a Receita Federal, acho que por volta do dia 10 de abril, né, Moema? A gente estava até em Unaí, quando a gente teve a notícia que a Receita Federal acabou de emitir uma instrução normativa número 2185 de 2024, desse mês. E aí a gente falou, não, realmente a gente está no caminho certo. Por quê? Anteriormente o STF, né, que é a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, já havia decidido e realmente bateu o martelo que o produtor rural, enquanto pessoa física, não é obrigado a recolher o tributo. Ainda assim, alguns por receio, outros por falta de conhecimento mesmo, acaba vindo pagando. E a gente está aqui para dizer que existe uma ação própria, que a gente está distribuindo, essa semana mesmo a gente já vai distribuir a do Vinícius e do Fabrício. Temos outros clientes, já que a gente está só aguardando a documentação, vamos distribuir a ação pedindo que seja restituído
os tributos pagos indevidamente pelo produtor rural nos últimos 5 anos, são 60 meses. Nossa. É um bom dinheiro, Francis. Vai depender aí de cada agricultor. Sim. Outro dia até me fizeram a pergunta, quando a gente foi fazer uma visita no escritório. Uma esposa de um produtor falou: Virgínia, será que realmente vale a pena? Assim, meu marido tem 3 funcionários. E eu e a doutora Moema prontamente respondemos a ela: claro que é válido, porque é um dinheiro que você pagou ali mês a mês durante muitos anos. Somente os últimos 5 anos é que a gente consegue pedir essa restituição. Né, doutora Moema? O resto a gente já, o direito já não protege mais, Entendi. Já prescreveu. Entendi. E como você já falou, possui amparo legal, inclusive da Constituição Federal, né? Isso mesmo. Francis, no artigo 212, no parágrafo 5º da Constituição Federal, já é ali bem definido, o salário educação é recolhido pelas empresas. Então, também está na lei 9.424 de 1996, dizendo que o contribuinte são as empresas. Então, aquele produtor rural, não importa, pequeno, médio, grande produtor, que está ali no dia a dia, o seu contador já recolhe a guia, a GFIP, e ele está pagando esse salário educação, ele não é obrigado a pagar mais. Entendi. Então, vamos dizer que o produtor já recebeu a desse mês e a do mês que vem ainda vai ser redigida. Então, a partir do mês que vem, ele já não precisa mais recolher esse tributo. Conforme essa Independente dele estar entrando ou não com a ação para restituição? Aí é o que a gente vai falar. Tá. Conforme essa instrução normativa da Receita Federal, que foi agora publicada, acho que por volta do dia 10 de abril, 8, 9, 10 de abril, no início desse mês, não precisa mais. O que a gente vai sempre orientar aqui o produtor, o homem do campo que está aqui nos ouvindo, procure seu advogado, procure seu contador e já troque essa ideia. Porque a informação que nós temos a partir do mês seguinte, já não precisa recolher mais o tributo que é denominado salário educação. E aí ele já pode, então, buscar advogado, entrar com a ação para restituir os últimos 60 meses. Com certeza. No nosso escritório, todas as ações que nós ajuizamos, a gente já pedia a restituição desse tributo dos últimos 5 anos e pedindo ao juiz que já suspendesse a cobrança. O juiz da Vara Federal, Justiça Federal, já determinava assim, já tinha esse entendimento. Porém, como a gente falou aqui no início do programa, vários agricultores, vários produtores tinham algum receio. Nós vamos falar mais na frente, né, da retaliação da Receita Federal. Eu vou mexer com o fisco, eu tô tão quietinho aqui, vou continuar. E às vezes continuava pagando por receio. Hoje o que a gente está trazendo aqui não precisa mais desse receio, porque a gente tem o Supremo Tribunal Federal com esse entendimento e temos também a Receita Federal, ainda mais agora publicando a instrução normativa número 2185 de 2024. Ok. Hoje a gente está aqui proseando com 2 advogadas no seu podcast rural. No bloco anterior esteve aqui a doutora Virgínia Botelho e agora comigo está a doutora Moema Lourenço de Vasconcelos, que eu vou dar aqui o meu bom dia. Bem-vinda ao Paracatu Rural, Diário Rural. Obrigada, Francis. É uma honra para a gente estar aqui com você, um programa tão ouvido, né? Essa voz tão característica aí do nosso produtor rural, e é uma oportunidade de a gente levar informação para o produtor. Doutora Moema, conta um pouquinho da sua formação. Você é também especialista em tributos? Sim, Francis, eu já tenho 22 anos de formada, né, atuando, né, e essa restituição tributária é um ramo que a gente tem trabalhado bastante, principalmente com o produtor rural, e também na área previdenciária, tá? A gente já teve isso é por outro momento, né, mas com relação a aposentadorias também de produtor rural, salário de maternidade, enfim, a gente trabalha com esse tipo de trabalho também. Entendi. Hoje, o produtor rural que quer sua atividade seguindo de uma forma sem gastos, vamos dizer assim, precisa de ter equipes ao seu lado. Precisa ter um bom advogado, precisa ter um bom contador que entenda do direito, que entenda da contabilidade rural. Porque se for ali sempre na risca, ele vai conseguir não pagar coisas que são desnecessárias, pode cortar alguns gastos desnecessários, enfim, e o apoio de um advogado, de um contador que entenda daquilo ali, é hoje primordial na atividade rural, independente do tamanho desse produtor, da sua produção, né?
Sim, sim, claro. Inclusive, é o assunto, um dos assuntos, né, de hoje, que é essa restituição. Porque, às vezes, o produtor ele não tem nem noção do que realmente ele está pagando ali de imposto, né? E são pequenos, entre aspas, pequenos gastos que ele tem aí no mês, que pode passar desapercebido, mas, no geral, quando você vai levantar aquilo que está sendo recolhido de forma ilegal, é um valor muito significativo, né? Hoje em dia, o agronegócio está com um pouco de dificuldade em algumas questões, então eu acho que qualquer valor que você consiga aí, né, de uma restituição, que isso já vem para ajudar bastante. Como foi dito pela doutora Virgínia, quando a gente fala de produtor rural, é extenso, né? Desde que tem um funcionário somente, aí tem vários funcionários, várias propriedades. Então, é uma coisa que ele deve ter contato com o contador dele, questionar, conversar. São muitas informações que, às vezes, no dia a dia, pode passar desapercebido, mas que é um dinheiro que, às vezes, vai retornar para você, para o produtor rural, que vai ser muito solícito ali no momento, no dia a dia, para você poder reinvestir nisso, ou então conseguir pagar uma conta um pouco mais cara que você está ali com dificuldade. Então é muito importante. Então deixa bem claro que desde do pequeno produtor ao grande produtor, entre sempre em contato com o seu contador, com o seu advogado. Nós temos muitos casos aqui de sucesso na região, que a gente conseguiu restituir valores e assim, não traz qualquer outro, não traz nenhum malefício para o produtor, só benefícios mesmo, né? Tudo pautado na lei. Você falou questão de valor, já conseguiu então ganhar uma causa. Como exemplo, para um determinado número de produtores e um valor, mais ou menos você consegue me dar uma noção? Olha, a gente, por exemplo, tem um caso relativamente recente, que é um produtor rural que tem cerca de 10 funcionários. Ele teve uma restituição dos últimos 60 anos de quase 200 mil reais. Meses. Dos últimos 60 meses de quase 200 mil reais. Então, é um valor bem significativo. Mas, ao mesmo tempo, temos também produtores rurais que têm poucos funcionários, de 2 a 3 funcionários, que teve aí uns 20, 30 mil reais de restituição. Mesmo assim, é um valor. Assim. Mesmo assim. E esses valores, esse valor menor que eu disse aqui para vocês, ele até sai mais rápido, porque a gente tem o juizado, né, federal, que ele consegue liberar o valor depois da sentença em até 2 meses. Então, assim, existe esse benefício. E eu sempre falo, nem que seja R$1, é seu, é de forma ilegal que foi recolhido, então é direito seu, tem que correr atrás, né? Doutora Virgínia já falou um pouquinho, mas eu vou te repetir a pergunta. Todos os produtores rurais têm direito a esta restituição específica do salário educação? Olha, essa restituição, ela tem amparo legal, tanto na Constituição, como a doutora Virgínia falou, o STF já pronunciou sobre isso, e agora essa instrução normativa. O que acontece? O salário educação é uma contribuição social, então, independente de... Às vezes as pessoas me perguntam, o meu funcionário tem que ter filho? Não, tem que ser funcionário, porque essa contribuição social, ela não tem uma contraprestação direta, ela é para financiar a educação no país. Entendi. Tá? Então, a lei, ela manda que seja... debitado esse valor só para empresas e entidades públicas. Para a pessoa física nunca foi permitido. Então, mas só que isso foi acontecendo gradualmente, foram inserindo, mas só que é ilegal. Entendi. Né? Esse então, o produtor rural CPF tem direito a essa restituição. Sim, toda pessoa física. A pessoa jurídica, ela tem que pagar. Entendi. Mas os físicos não têm fundamento legal algum para que esse pagamento ocorra. Entendi. Bom, o produtor rural, então, procura o advogado para poder fazer, então, esse pedido para restituir. Como que é o processo ali entre produtor e advogado para tratar desse assunto? Sim, o produtor rural que tiver interesse, ele procura o seu advogado e pede a ele uma orientação sobre esse assunto. Os documentos necessários, o que a gente sempre fala, é a folha de pagamento dos últimos 5 anos, incluindo o 13º, né? Que, na verdade, então, são 13 por mês, por ano, né? 13 pagamentos por ano, e o contador levantando esse documento, o próprio advogado faz o cálculo, o próprio advogado, né, organiza tudo, dá essa informação, atualiza pela taxa correta, né? Porque tem atualização monetária ainda desse valor todo. E entra com a ação na justiça. Entendi. Existe uma cláusula de garantia que é disponibilizada pelo escritório. O que é essa cláusula de garantia? Sim. Essa cláusula que nós fornecemos para os nossos clientes,
ela funciona da seguinte forma. Algum produtor rural que tem um pouco mais de receio com relação a essa questão, né, de entrar com uma ação contra o fisco, ele pode ficar tranquilo, porque por mais que seja um embasamento legal, né, constitucional, às vezes existe esse receio, mas nós aqui do nosso escritório, a gente dá essa cláusula de garantia que durante os próximos 5 anos, caso a Receita Federal ela mande alguma notificação sobre esse assunto em especial, nós iremos fazer a defesa administrativa até o final. Então, durante 5 anos, esse produtor rural ele não vai preocupar com qualquer tipo de retaliação. Nunca aconteceu, Francis. Entendi. Nunca. Mas, para o produtor rural se sentir tranquilo e seguro, a gente faz esse tipo de trabalho, né? Porque aí ele além de restituir um valor que lhe é de direito, né? Ele fica tranquilo que ele não vai ter nenhuma retaliação nesse sentido. Estou entendendo. Eu conversei no primeiro bloco aqui com a doutora Virgínia, que depois vai voltar aqui também conosco. E no bloco anterior estava a doutora Moema, que permanece nesse bloco aqui. A gente continua a prosa sobre esse assunto. Se você, produtor rural, tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui. Eu acredito que quase todos os produtores rurais têm o Zap Rural, mas pode mandar também no Zap da Boa, tá bom? A gente vai estar olhando aqui no próximo intervalo e trazendo as respostas que forem possíveis responder no próximo bloco. Doutora Moema, o produtor rural, ele deve se preocupar com alguma notificação ou retaliação da Receita Federal? A senhora já falou um pouquinho sobre isso, mas ele deve... eu sou pé atrás demais. Mas vai dar garantia, mas e a justiça? É complicado e tal. Ele tem que preocupar com isso? Bom, Francisco, como a gente havia dito, em primeiro lugar, ele tem um amparo legal, né? Eu tenho um amparo constitucional, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal e agora nós temos até uma instrução normativa da própria Receita Federal. Então, as chances de alguma retaliação é mínima. Eu, particularmente, nunca vi. Mas existe o produtor rural que é um pouco mais conservador, ele às vezes, né, ele fica um pouco receoso. Mas com essa cláusula nossa de garantia, e eu acredito que também o seu advogado, ele pode também fornecer esse tipo de cláusula, ela te dá uma segurança que nos próximos 5 anos, se por um acaso houver algo neste sentido, ele vai ter a defesa dele ali. Por isso que eu sempre falo que é importante você procurar um advogado da sua região, que você possa acompanhar o processo, que você, né, saiba onde encontrá-lo, para você ir ao escritório, sempre ter, né, informações sobre o processo, e caso haja algum imprevisto no futuro, que ele esteja ali. Né? Então, é muito importante você valorizar o seu profissional daqui da região. Entendi. Bom, doutora Moema, a gente continuando então a falar sobre esse assunto, vamos trazer aqui para o nosso ouvinte, eu me perdi aqui um pouquinho, mas deixa eu me encontrar com os questionamentos. A gente já tem casos que foram ganhos de causa, né? Que são os casos procedentes. Sim. E esses produtores rurais, eles ficaram satisfeitos com a resolução dessa questão? É claro, ganhou dinheiro, mas ele falou assim, compensou? Não compensou. Teve alguma coisa assim? Francis, sempre compensa. Sempre compensou e sempre vai compensar. E o importante é dizer que cada dia que passa, o produtor deixa de ter a chance de receber um mês a menos, porque esse prazo é um prazo prescricional. Quer dizer que ele não tem como você discutir sobre isso. São exatamente 5 anos atrás que precisamos restituir. Então, assim, nenhum produtor, cliente que teve o seu valor restituído, ele não tem absolutamente nada a reclamar, ele está muito satisfeito, é uma ajuda, né? Era um dinheiro que é dele. Eu falo que qualquer centavo, né? Repito, qualquer centavo que é direito seu, tem que correr atrás. E é 100%, não tem como dizer que não. E o mais importante também é que o seu advogado solicite ao juiz que interrompa essas cobranças do salário educação. Porque muitas vezes, como eu tenho clientes novos que estavam com outros advogados que conseguiram restituir o salário de educação, mas não foi solicitado na época a interrupção. Então, continuaram pagando. O que acontece? Agora nós vamos novamente entrar com uma outra ação para restituir os últimos anos que ele recolheu e agora sim, pedir para que seja interrompida essa cobrança. Entendi. Então, vamos dizer que um produtor rural começou a recolher 3 anos atrás. De lá para cá, então, ele tem direito de ter essa restituição. Sim, a restituição, né, dos 2,5% corrigido pela taxa da Selic, que é a taxa da Justiça Federal,
E aí sempre pedir ao advogado, ao contador, que realmente interrompa essa cobrança. Mas o mais importante mesmo é ficar atento, porque às vezes o próprio juiz, determinando que seja feita essa interrupção, a Receita às vezes não cumpre, né, essa determinação, né, por motivos alheios. Então, sempre ficar atento. Por isso a importância de você ter um contato direto com o seu advogado. Entendi. Sempre. Bom, então, vamos lá. Eu estou tentando entender aqui também. Eu sou produtor rural, pessoa física, e tenho um funcionário há 10 anos. Esse tributo eu tenho recolhido desde que começou a ser cobrado. Então, todos os meses eu faço o recolhimento ali junto à Receita Federal. Eu vou ter, então, direito de pedir a restituição, mesmo tendo apenas um funcionário. Sim, claro. Um funcionário, 10 funcionários, 1.000 funcionários, quantos você tiver. Porque, como eu disse, o salário de educação é sobre a folha de pagamento. Né? Os valores, obviamente, vão variar. Por exemplo, eu tenho aqui, só para dar um exemplo, não vou citar nomes, mas eu tenho um cliente com uma folha de pagamento de 3 funcionários e em um mês ele teve que pagar R$354. No outro mês com 4 funcionários, R$436 por mês. Então, no ano é muito. Em um ano, nós temos aí quase R$5.000, né, França? Se não for mais. Então dá cerca de R$28.000 só no caso desse produtor. Exatamente. Com 4 funcionários. Sem correção monetária, né? A correção ela vai aumentar significativamente esse valor. Entendi. Então é um valor que você às vezes não sabe que tem ali para receber e que não é uma ação demorada, que você vai ter esse valor em mãos. Isso, aí uma cliente até brincou, nossa, paga uma conta de energia da fazenda, então, isso, ou um investimento, ou alguma parcela do banco, é muito importante, né? Então, por exemplo, o produtor que acha que tem poucos funcionários, esse é um exemplo claro de um cliente nosso que tem 3 e que vale a pena, né? Com certeza vale a pena, viu? Olha, hoje o produtor rural ele tem diversos tipos de gastos e qualquer tanto que ele conseguir economizar vai ajudar demais ali na sua produção. Um pequeno produtor de leite, por exemplo, hoje está passando tanta dificuldade com a questão do valor e ele tem ali um funcionário que ajuda ele no dia a dia, ele paga todos os impostos direitinho. Então, isso aí, para ele poder ter para trás... mas é um salário educação, vai estar tirando isso dos alunos. Aí eu te faço essa pergunta aí de alguém que tem uma visão... que é às vezes até contra o agro. Sim. Esse valor que esse produtor deixa de recolher vai influenciar lá na frente, por exemplo, o governo federal destinar algo para a educação no Brasil? Olha, Francis, esse salário de educação é uma das milhares de vertentes que o governo tem para recolher, arrecadar valores para poder investir na educação. É uma das milhares, entendeu? E a gente tem que ser justo, né, Francis? Se a lei fala que é produtor, que é pessoa jurídica que vai contribuir, por que vamos permitir que a pessoa física pague? Justamente uma certa proteção também à pessoa física que subentende-se que ela tem um pouco mais de dificuldade, né, no dia a dia, porque às vezes a pessoa jurídica ela tem um pouco de apoio financeiro dos bancos, né, de alguma coisa do governo em si. Então não é justo, né? A educação do país não vai parar ou diminuir por causa dessa restituição. Tá? E normalmente também o produtor rural, quando diminui um gasto, ele acaba investindo em algo na sua propriedade, às vezes até investe no próprio funcionário na fazenda e às vezes até gasta mais que isso, investe mais que esse valor ali naquele funcionário que está junto. A gente conhece vários casos aí de produtores, eu preciso qualificar o meu funcionário, exatamente, porque se eu não qualificar, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho, vai me dar até prejuízos. Então o produtor rural ele tem essa consciência hoje de que a turma que está com ele ali trabalhando no dia a dia precisa ter qualificação, precisa ter conhecimento. E a partir da hora que ele tem gastos a menos, ele passa esse valor para investimento. Na maioria dos casos isso acontece. E aquele produtor que ainda não faz isso, acaba... De que forma que eu posso agora converter esse valor para melhorar a minha propriedade? É no funcionário? É numa máquina nova? É na estrutura? É numa nova ordenha que vai facilitar e que vai ajudar o meu funcionário a executar um bom trabalho? Então, o produtor rural ele tem esse lado, essa visão. Não vou ir mais vezes por ano para a praia. Eu vou investir na minha propriedade. Porque o produtor rural, ele é produtor rural.
Diferentemente, por exemplo, do servidor público que durante algumas horas do dia está ali naquele órgão público que presta um serviço. O produtor rural, ele dorme, acorda, come, viaja, quando dá para viajar, não dorme, sendo produtor rural. Não é? Então, ele tem que facilitar a vida dele. Se não for assim... Francis, muitas vezes até a gente já teve casos dessa forma de contratar novos funcionários, entendeu? Porque é uma redução ali significativa. Eu estou falando aqui de um custo a menos, né? Ele vai deixar e ele tem condições, às vezes, peraí, às vezes isso aqui é uma parte de um salário de alguém que eu poderia estar pagando, entendeu? Um funcionário a mais. Então a gente gera mais renda também. Entendi. Então, assim, essa contraprestação aí que a gente está dizendo, não necessariamente, né? Como você disse, essas pessoas que têm um pensamento diferente, não vai atrapalhar na educação em si como um todo, porque as grandes empresas vão continuar pagando essa contribuição social. Doutora Moema, a prosa minha com você já está encerrando, a gente vai voltar aqui mais com a doutora Virgínia aqui comigo conversando. Dá o seu bom dia para os nossos ouvintes, então. Tá, ok. Francis, primeiramente, obrigada, pela oportunidade. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada aos ouvintes também. Olha, qualquer orientação que queiram, acho que o Francis tem nossos contatos, pode enviar para o Francis perguntas, que a gente puder ajudar o produtor rural, sempre à disposição, viu? Uma boa semana para todos. Hoje aqui no seu podcast rural, 2 participantes, doutora Moema esteve aqui comigo por 2 blocos, doutora Virgínia começou essa prosa e vai encerrar aqui conosco. A gente está falando aqui sobre um assunto muito importante dentro do direito tributário, que é sobre o salário educação, que o produtor rural, pessoa física, tem direito a solicitar restituição até os últimos 5 anos. Pelas contas que a gente fez aqui, daria em torno de 65 vezes o valor que você recolhe aí na sua folha de pagamento. É só você fazer a sua conta. Então, com certeza, como a doutora Moema falou, se tiver um funcionário, vale a pena. Bom, mas aí eu faço aquela pergunta para a doutora Virgínia, e ela acho que já até adiantou um pouquinho lá no início. Qual é a documentação, então, que o produtor rural, pessoa física, precisa ter para poder ajuizar essa ação? Então, vamos lá, Francis. Olha, a documentação é simples. A gente sabe, a gente entende. Às vezes o produtor rural, eu fico vendo lá em casa mesmo, quando eu comentei com o Vinícius, será que você está pagando salário educação? Virgínia, não sei, deixa eu perguntar para o meu contador. Às vezes está ali pagando, né, sem nem saber. Mas o que eu ia falar gente, tanta preocupação, né, Francis, para o nosso produtor, para o homem do campo. O agricultor, às vezes não, sempre está com 1000 coisas para resolver. Está soltando plantio, quebra máquina, enfim, preço aí de tudo aí que eles comercializam, né, dos grãos. Mas eu quero só tranquilizá-los. Gente, é documentação simples. Para a gente distribuir a ação hoje, a gente precisa qualificar o nosso produtor, identidade, que é o RG, CPF. Se me apresentar a CNH, já está valendo. Comprovante de endereço atualizado dos últimos 90 dias para cá, de 3 meses para cá. A inscrição do cartão do produtor rural. E aí, caso ele tenha alguma dificuldade, ali através do certificado digital, ele consegue as guias dos últimos 5 anos, que é a GFIP. Né? Que aí, se ele não tiver, pode estar ali no escritório dele da fazenda, pode estar no escritório do contador. São as últimas 60 guias que a gente precisa para a gente conseguir ajuizar essa ação. Então, só relembrando aqui, é uma ação que o advogado vai distribuir pedindo a restituição dos últimos 5 anos desse tributo e pedindo também para parar, ou seja, a suspensão da cobrança futura. Entendi. E onde é que o produtor rural, então, pode tirar as dúvidas a respeito desse assunto, né? Mas e eu sou assim? Mas cada caso é um caso, a gente sabe disso aqui. Então, quais são os meios que hoje o produtor rural pode buscar informações, por exemplo, além da própria Receita Federal, ali no site, enfim? Bom, Francis, eu sempre falo, é bom trocar ideia com o advogado. Hoje a gente fazendo algumas visitas, eu e a doutora Moema, visitando alguns escritórios, tenho aqui a parceria com as minhas amigas Filhas do Agro, a gente viu que alguns escritórios já estão, assim, bem estruturados e contam até com uma equipe jurídica. Aqueles que não tiverem, busquem orientação, pergunte para o contador, às vezes até o contador pode indicar um advogado. Aqui em Paracatu, eu vou passar, posso deixar o contato aqui da OAB, que é o 38-3671-6332, porque a própria OAB pode
indicar alguns advogados da nossa comarca. Repete, que são por favor, especialistas. Claro, 38 3671 6332. Pessoal, esse é o telefone da nossa sede da OAB aqui de Paracatu, para facilitar para vocês. E quem precisar também, procure aí o contador, troca uma ideia com o advogado. Mas é isso, às vezes, jogando ali no Google, você me perguntando, Francis, joga lá, gente, salário educação. Eu citei aqui, Francis, a nossa instrução normativa publicada no início deste mês, recente, fresquinha, por isso que a gente veio aqui falar do assunto, é a instrução normativa número 2185 de 2024, no artigo 96, parágrafo 3º, ela diz: o produtor rural, pessoa física, não é sujeito passivo da contribuição para o salário educação. Então, para aqueles produtores resistentes, conversei com algumas amigas minhas que estão tocando no escritório, mas que o pai ainda está lá na fazenda, está lá no campo. Virgínia, meu pai ainda não quis, a gente nunca mexeu, a gente não ajuizou. Lá atrás, quando veio um advogado, juntou aí com o sindicato, ele preferiu não ajuizar essa ação. Falei, mas agora é o momento de ajuizar, sim. Quando eu contei para ela que a gente tem aqui alguns cases de sucesso no escritório, nós temos aqui produtor que vai receber, acho que agora em maio, cerca de R$200 mil. Temos produtores aqui da nossa cidade que ajuizaram há 5, 6 anos atrás, estão recebendo o precatório, valor de R$289 mil. Realmente um produtor rural maior, com cerca de 10 a 12 funcionários, mas que contribuiu e nos últimos 5 anos deu esse valor. Então, assim, é um bom dinheiro, é um bom valor reunido, né? Nesse momento que nós estamos passando. E é o que a doutora Moema falou, é um direito deste produtor rural que contribuiu e ele não é um sujeito passivo dessa contribuição. Doutora Virgínia, eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes o @ do Instagram de vocês duas, para que possa também fazer mais perguntas diretamente. O @ Virgínia Gontijo Oficial e o @ Moema Lourenço V, a letra V no final. Vou repetir: Virgínia Gontijo Oficial e Moema Lourenço V. Muitíssimo obrigado, a gente já está no final do programa. Deixa seu bom dia aqui também, doutora Virgínia, para os nossos ouvintes. Francis, pela atenção, pelo convite, eu te agradeço. E agradeço aqui agora que no intervalo já tá as minhas Liliana, Vargas, estamos aqui ouvindo vocês. Então, quero agradecer a audiência de hoje. Muito obrigada. Dizer que nós estamos aqui à disposição do produtor rural. Eu sempre brinco assim, em casa, na minha família. Médicos salvam vidas, advogados defendem a vida e o produtor rural alimenta a vida. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado. Bom dia. Obrigada. Estejam sempre à vontade para trazer novos assuntos aqui que interessam ao nosso produtor rural, seja ele grande, pequeno, médio, em questão de produção, porque todos os produtores são grandes, independente se ele é CNPJ ou CPF. Com certeza. Como produtor rural, são importantes. Né? E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, @Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no 3º dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. E o que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir suas promessas, pois Ele é verdadeiro
Ele provou sua palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.